E deu ruim aí pro senhor Jair Messias Bolsonaro. Olha, fim de semana de pânico para Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro tá no Nordeste e aí ele começou a fazer eventos lá no Rio Grande do Norte. E inicialmente ele estava com o seu amigo sanfoneiro, ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. Gilson Machado, de repente, saiu às pressas, pegou um voo para Recife e foi preso em Recife. No mesmo dia, Alexandre de Moraes mandou soltar o Gilson Machado, porém pegou o celular dele, computadores, documentos na casa dele, fez uma operação de busca e apreensão. Também fez contra o tenente-coronel Cid. Pois bem, por quê? Por um plano de fuga que foi revelado ali, que ocorreu em maio. O plano era o quê? O Gilson Machado tentou conseguir um passaporte português para o Cid, que já tem cidadania portuguesa, ao que tudo indica, e as investigações não abordaram isso, se ele já tem ou não a cidadania portuguesa, mas tudo indica que sim, senão não ia conseguir fazer um passaporte para ele, né? E aí, o Gilson Machado acabou preso por isso. No mesmo tempo em que o Gilson Machado tentava fazer um passaporte para o Cid, ele estava fazendo uma nova campanha de Pix para o Bolsonaro. Lembra que eu falei aqui, olha, Bolsonaro está fazendo nova campanha de Pix porque ele disse que está custando muito caro bancar o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E quem fez a campanha? O Gilson Machado. Que coisa, será que ele estava arrecadando Pix para pagar o Cid? Para o Cid fugir? Porque a fuga do Cid faz com que ele perca todos os benefícios da delação. Aí é ruim para ele. Ao mesmo tempo em que estava ali sendo efetuada essa prisão, saiu uma matéria na revista Veja, matéria de capa da Veja, que diz assim, ele mentiu, e está sendo utilizada pelos bolsonaristas para dizer que, olha, o Alexandre de Moraes está perseguindo o Bolsonaro. Essa aqui é a Veja, que está sempre do lado errado da história, né? A revista Veja teve acesso aí a uma conta que foi utilizada, você vê que é dobradinha da grande mídia com o Bolsonaro. Essa conta foi utilizada no depoimento do Cid pelo advogado do Bolsonaro, fazendo perguntas, dizendo, olha, você conhece uma conta de Instagram chamado @GabrielaR07? E o Cid falou, olha, não, talvez seja da minha esposa, o nome dela é Gabriela. O Cid ficou meio desconcertado ali, meio que não sabia o que estava acontecendo, ou se sabia, estava fingindo ali que não sabia. Dias depois, matéria da Veja mostra que essa conta, em 2024, em janeiro de 2024, estava conversando com pessoas muito próximas a Jair Messias Bolsonaro e dizendo ali que, olha, essa delação aí do Cid, e se passando pelo Cid, essa delação aí, ó, eu fui obrigado, o jogo é duro, o sistema é assim, o Alexandre já tem a sentença pronta contra mim, contra o Bolsonaro, contra o Braga Neto e o general Heleno, então por isso eu tive que delatar para me salvar a família, mas olha, o delegado estava me induzindo a falar as coisas, etc, etc. Pois bem, a Veja diz que tem aí provas de que era o Cid mesmo que estava nessa conta. Aqui a Veja diz que é uma prova, um print de conversa de Instagram, que seria aqui o Cid, ou alguém aí usando uma conta com o nome da esposa do Cid, dizendo: os advogados podem fazer a melhor das petições, ele nem vai ler, ele já tem nossa sentença pronta, podem rebater todas as provas, eu, presidente, que é Bolsonaro, Heleno, Braga Neto, vamos pegar o máximo, depois vão escalonando para baixo. Aí outro, não acredito nisso, a pessoa falando. Não tem um áudio, não tem nada, a Veja falou que tinha áudios. Realmente, faz aí meses, a Veja divulgou uns áudios do Cid, que são de outra época, não tem nada a ver com essa conta. Então não tem um áudio, uma foto, algo que comprova que é o Cid ali falando. O fato é que o Cid foi chamado a explicar isso na Polícia Federal e explicar também aí o seu possível plano de fuga. O Cid negou o plano de fuga. Então Alexandre de Moraes deu 24 horas para a Meta dar todos os dados aí dessa conta para averiguar se é o Cid ou não. Se é o Cid, ele vai voltar para a jaula, tá? E ele muito provavelmente vai perder aí os benefícios do acordo de delação. O advogado do Bolsonaro já tá jogando a toalha. Sai matéria aí nas colunistas bolsonaristas que tem na imprensa, na grande mídia, dizendo o seguinte, que eles vão usar esse caso aí do Cid para tentar lá na frente, depois de uma condenação, e caso alguém de direita ganhe a eleição em 2026, anular a condenação do Bolsonaro. Eles chamaram isso, inclusive, de estratégia Zanin. Por quê? Porque o Zanin, vamos lembrar, diferente do Bolsonaro, o Lula estava sendo perseguido. E o Zanin fez o quê? Ele questionou todas as provas ali da Lava Jato, que condenou Lula sem provas, vamos lembrar,
e questionava todas as atitudes do Sérgio Moro, dizendo que o Sérgio Moro estava perseguindo Lula. Depois foi comprovado que estava sim perseguindo Lula. Mas mesmo antes das mensagens da Vaza Jato, já havia provas de que o Sérgio Moro estava agindo deliberadamente para perseguir o Lula. Uma delas foi a condução coercitiva ilegal, que ele submeteu o Lula, e o fato de que já tinha helicóptero da Globo acima da casa do Lula, sobre o vão da casa do Lula, antes da Polícia Federal chegar lá. Ou seja, o Moro não apenas decretou uma condução coercitiva ilegal, ele ainda avisou a imprensa. Você vê ali, tinha muita coisa, era muita coisa contra o Sérgio Moro. Depois da Vaza Jato veio um turbilhão aí. Pois bem, acontece que os advogados do Bolsonaro estão planejando o quê? Começar a questionar o Alexandre de Moraes, falar que ele é um ditador de toga, falar que ele está perseguindo o Bolsonaro e tentar anular toda a investigação, o que anularia todo o processo e, obviamente, as sentenças. Mas isso é agora, Thiago? Não. Agora os próprios advogados admitem que isso não muda absolutamente nada no processo. Um dos advogados dos réus, aí não sabe se é do Bolsonaro ou não, disse aí para a colunista do Globo, que é bem bolsominion, que olha, na primeira turma tem o Alexandre de Moraes, tem o Zanin, que era advogado do Lula, e tem o Flávio Dino, que era ministro do governo Lula. Não temos chance nenhuma de evitar uma condenação nisso aí. Mas lá na frente, numa conjuntura política diferente, a gente pode usar isso aí do Cid para dizer que houve perseguição e anular as provas. O problema jurídico disso aí, só que eu vou avisar você, plantonista, no Brasil, há coisas aí, a parte jurídica é mais política. Tanto é que a gente viu que quando a política era dar golpe no PT, golpe financiado pelos Estados Unidos e por agências dos Estados Unidos, principalmente a USAID, que o Trump aí está tentando fechar por outros motivos, não que ele seja bonzinho, que não é nem um pouco, o que era? A justiça ia lá e passava o trator para cima de petista e deixava prender petista sem prova e tudo mais. Quando isso acabou e voltamos à normalidade, o Lula conseguiu anular as condenações, e vamos lembrar que ele só conseguiu anular por causa da Vaza Jato. O Fachin acabou se desesperando porque aparecer coisa muito mais cabeluda, então ele teve que anular todas as investigações para que o advogado do Lula, que era o Zanin, não tivesse acesso a mais coisas da Vaza Jato, porque ia ficar ruim para todo mundo em pouco tempo ali. E aí anularam tudo, e aí depois o STF tornou o Sérgio Moro um juiz ladrão e decidiu que o Moro era suspeito. Então eles tentam usar isso aí, só que o problema é o seguinte: anular a delação do Cid, mesmo se anulasse tudo que ele falou, não anula as provas que se conseguiram através do que ele falou. E são muitas provas, porque o próprio STF julgou aí, em 2020, que não se pode mais ter delação sem provas. Se uma pessoa falou uma coisa, não vale nada, a não ser que isso seja provado. Ou a pessoa prova, ou ela dá os caminhos para a Polícia Federal provar. Senão, não adianta delatar. Então, a delação do Cid, as palavras que ele disse, até o que ele disse no depoimento, a gente faz aqui, olha, o Cid falou isso, mas não é o que mais vale. O que vale são as provas que foram obtidas, muitas delas por burrice do próprio Cid. Então, agora o bolsonarismo está fazendo lá um escândalo, e até o Nicolas Ferreira, ele tá bem pressionado aí pela família Bolsonaro, ele até compartilhou lá, olha só, perseguição, compartilhou ali a capa da Veja. Então, novamente, aí é a imprensa fazendo ali dobradinha com o bolsonarismo. Vamos lembrar que a Veja também já me atacou, inclusive com mentira. A Veja colocou uma foto minha e falou que eu dissemino fake news e falou, esse é o influenciador que é a aposta do PT para as redes sociais. Eu nunca fui aposta do PT, nunca ninguém do PT me procurou para falar, Thiago, você tem aí alguma dica do que a gente pode fazer para melhorar? Eu já falei com muita gente, mas geralmente entra por aqui e sai por aqui, na parte da comunicação na esquerda. A gente fala e eles nunca escutam. Semana passada mesmo eu estava criticando o Lula porque colocou o Gil do Vigor, ex-BBB, para fazer propaganda do governo, pagando sabe-se lá quanto. Hoje mesmo, o Gil do Vigor fez um vídeo atacando o Lula, dizendo que o Lula está aumentando imposto, falando não dá mais assim. Não se preocupe que mês que vem vai ter o Gil do Vigor ganhando mais alguns milhões para fazer propaganda do governo Lula. Enquanto isso está cheio de influenciador de esquerda, e nem fala influenciador político como eu ou outros não, mas cheio de influenciador de esquerda que não tem contrato com a Globo, com bancos, não tem dinheiro para estudar nos Estados Unidos, como tem o Gil do Vigor, e que poderiam ganhar esse cachê, poderiam ganhar essa promoção que aparecer em todos os canais de TV fazendo propaganda para o governo, mas não, eles preferem contratar quem é antipetista, quem estuda nos Estados Unidos e tem contrato com a Globo para atacar o Lula. Brasil 2025, essa comunicação da esquerda, tá? Agora voltando aqui ao caso.
Depois de tudo isso aí que aconteceu, o advogado do Bolsonaro já jogou a toalha e já falou, ó, nosso plano é tentar aí um indulto mais pra frente aí e tentar usar esse fato aí do Cid para ver se consegue um indulto. Difícil, viu? Bem difícil. O que tende a acontecer é o Cid perder o acordo da delação premiada, perder os benefícios. E aí, o pai dele e a esposa dele vão acabar sendo enjaulados, que é o que seria correto, né? A gente fica aqui torcendo para ter delações, mas eu não fico muito, não. Só torço para ter delação se isso for acelerar a prisão do Bolsonaro. Se não, ó, não precisa de delação nenhuma, já tem prova suficiente, é melhor não dar benefício para bandido algum, que sejam todos presos. São fascistas, pode até falar, ah, mas eu cumpri a ordem. Olha, não deixa de ser um fascista. Pois bem, enquanto isso o Bolsonaro está desesperado, foi para o Nordeste para fazer lá a agenda eleitoral. Aí o Bolsonaro postou um vídeo lá no Nordeste, eu vou te falar, no vídeo que o próprio Bolsonaro postou, tá? Não sou eu que peguei e fiz, não. O Bolsonaro postou o vídeo, tá? Então eu vou te mostrar aqui. Então ele posta o vídeo para mostrar, olha só quanto apoio eu tenho. Vou dar o play aqui. Esse é o apoio aí ao Bolsonaro. Acho que dá para contar o número de pessoas com os dedos das duas mãos. Não vai precisar nem usar os dedinhos dos pés para contar, porque acho que não chega a 20 pessoas aqui com o Bolsonaro. Se bem que tem gente ali atrás, talvez chegue a 20, não sei não. Esse aí é o apoio do Bolsonaro em mostrar o vídeo que ele mesmo publicou. Aí depois o vídeo continuou, ele mostrando aqui, ele visitando uma barragem, aí obviamente um monte de coisa, aí não tem ninguém, né? Aí não tem mais ninguém. Mas o protesto mesmo que o Bolsonaro fez é aquele ali, foto de cima, você fala, nossa, foto aérea. E tem ali 15 ou 20 gados pingados. É isso aí que o Bolsonaro conseguiu reunir. Peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja e falou!